Jesus. Se assente, fique à vontade. Eu quero externar minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com vocês pela primeira vez, assim como todos sabem, e louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, do pastor Marcos, que nos concedeu essa rica oportunidade. Eu tenho a certeza que Deus ele tem uma palavra ao nosso coração, assim como ele disse, eu também estou na campanha dos 12 dias, em cada dia pregando numa igreja do Evangelho Quadrangular. Ontem mesmo estive na sede com o pastor Toninho, foi uma bênção. De manhã estive em outra igreja e hoje à noite nós estamos aqui com muita alegria no coração. Eu venho do país do Paraguai, eu sou missionário no Paraguai. No Paraguai nós estamos há 3 anos fazendo obra missionária, ajudando famílias carentes. Nós temos trabalhado com crianças também vítimas da pedofilia naquele país. Nós estamos em uma região muito pobre aqui no Paraguai. Estamos perto de grandes roças de maconha lá no Paraguai. Temos uma igreja debaixo de um pé de manga, e debaixo do pé de manga a gente consegue reunir ali 30, 40 pessoas em cada culto. E Deus tem nos ajudado, salvando almas e trabalhando de uma forma muito especial naquele país. E a nossa alegria é poder ser útil nas mãos do Senhor. Minha família não me acompanha pelo motivo da correria. Minha esposa não conseguiu chegar a tempo, mas eu também trago saudação dela a toda a igreja. Queridos irmãos, eu tenho uma mensagem de Deus que está queimando em meu coração há pouco mais de 40 dias, quando eu soube, pela autorização do pastor, que estaria aqui com vocês. A gente vai orando, buscando de Deus uma palavra daquilo que a igreja necessita. E o Senhor trouxe essa mensagem no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Você que tem uma Bíblia em mãos, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, por gentileza. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Eu quero ler alguns versículos aqui para pouco, ou pelo bom entendimento da palavra. Versículo 45 a seguir, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de número 45 a seguir, diz assim: Logo a seguir, Jesus compeliu seus discípulos a embarcar e passar adiante do outro lado a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era ao contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Versículo 50 diz assim: Pois todos ficaram aterrorizados. Mas logo lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, quando nós falamos de crescimento, o Santo Espírito do Senhor, ele ministrou ao meu coração através dessa palavra o crescimento que vem pelas tempestades da vida. Todos nós somos sabedores que passamos por dificuldades em diversas áreas, seja profissional, seja familiar, seja emocional, ou seja na área da saúde. E todas estas áreas, elas geram tempestades quando tão somente estamos passando por problemas. Só que o grande diferencial entre uma pessoa e outra é que existem pessoas que têm maturidade espiritual
e sabem lidar com as tempestades da vida. Agora, outra hora, tem outras pessoas que já não entendem as tempestades que enfrentam e aí começam a partir da situação a reclamar, a murmurar e a não compreender aquilo que está enfrentando. Pois bem, quando eu vejo esse texto, eu vejo discípulos que não estão compreendendo o momento e que Jesus tem que vir ao encontro deles para poder socorrer eles no meio de suas tempestades. Assim também é na nossa vida. Quantas das vezes nós clamamos a Jesus que nos socorra no meio das tempestades da nossa vida, da nossa história? Pois bem, o texto começa dizendo que Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz: entrem no barco. Algum texto, ou em alguma outra tradução, vai dizer que Jesus compeliu, ou vai dizer que Jesus obrigou, porque existia um sentimento gerado no coração dos discípulos. Qual era? Era estar com o Mestre. Não era sair do lado de Jesus. Por isso que você vai ver algum escritor, ele deixando bem claro que Jesus agora, por sua vez, ele tem que compelir, ele tem que trazer uma força para que eles entrem naquele barco e atravessem para Betsaida. Pois a Bíblia, ela vai nos relatar que nesse texto também existe uma promessa inserida. Pois Jesus, ele vira para os seus discípulos, ele diz: entrem no barco. Mas tem um detalhe, ele não disse o que eles iam enfrentar. Casa, na sua família e na sua história. Pois eu sei que eu falo com pessoas aqui nesta noite que tem uma promessa de Deus liberada para a sua vida. Independente do que você está encontrando na caminhada da vida, seja vento, tempestade, perseguição, calúnia, mas quando você olha, você vai ver que você está debaixo de uma promessa de Deus. Por mais que você não entenda, muitas das vezes as lutas e as dificuldades tão somente que se levanta. Sabe uma coisa? É necessário que você entenda que quem entra no barco juntamente com aquela promessa são pessoas que têm especialidade em mar, especialidade em tempo, especialidade em barco. Não é qualquer pessoa, mas aqueles discípulos, eles têm experiência naquilo que eles vão viver. Mas mesmo tendo experiência, eles vão demonstrar para mim e para você, através das Escrituras, que eles não vão entender o que está acontecendo. Pois a Bíblia diz que quando o vento começa a soprar, e a Bíblia vai dizer na leitura que nós fizemos, que o vento era ao contrário. Eles começaram a remar, diz as Escrituras, com aquele vento ao contrário, e remando contra o vento, eles ficaram fatigados, ou melhor dizendo, cansados ao extremo. Por quê? Porque não estão entendendo aquele vento que está soprando. Jesus, ele tem o mais alto padrão de psicologia da humanidade. E a pergunta é, por quê? Vamos entender juntamente isso nesta noite. Quando você olha lá no capítulo de número 4, do mesmo livro de Marcos, no versículo de número 37, o escritor vai dizer e vai relatar a primeira tempestade enfrentada pelos discípulos. Que tempestade é essa? É a tempestade que Jesus está no barco, os discípulos estão lá, só que Jesus, ele está tão somente descansando naquele momento. E aquele descanso de Jesus vai ser
interrompido pela tempestade. E mesmo tendo a presença de Jesus no barco, eles não sabem se comportar diante das tempestades. Jesus está no barco e eles estão lutando com as próprias forças, pois o texto vai dizer que quando aquela tempestade assopra, que quando aquele mar fica revolto, eles começam a tirar água de dentro daquele barco. Olha a atitude deles, eles lutam com as próprias forças, eles estão colocando aquilo que eles estão somente, ou aquilo que nós dizemos, a força humana, em um momento a qual nós não estamos entendendo, e quando tão somente é apenas para nós clamar aquele que está presente no nosso barco. Ei, você não entendeu, mas eu vou repetir para alguém que está aqui nesta noite. Eu não sei se tem 10 pessoas comigo aqui na noite desse domingo, mas eu tenho já uma palavra profética para liberar para a tua vida, e eu quero profetizar de olho aberto nesta noite. Ei, independente do teu esforço, independente daquilo que você tente, é necessário você entender que existe alguém que está no barco da tua vida, que ele pode te socorrer apenas por um clamor. Clama a mim, a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então o segredo aqui não é eu colocar e empregar minha força, mas é eu confiar e clamar naquele que está no barco da minha história, naquele que está no barco da minha vida. Por quê? Porque ainda que eu não entenda o momento, eu tenho que me lembrar que Jesus está no meu barco. Jesus pode estar dormindo, pode estar descansando, mas aqui o segredo é, ele está presente e não ausente. Ainda que Jesus esteja presente, o segredo aqui é acordar Jesus, e é isso que eles fazem. E quando eles acordam Jesus, o texto vai dizer que Jesus, ele vem, ele olha e diz: mar, acalma-te, vento, cesse. E o texto diz que naquele mesmo momento houve a bonança, houve calmaria. Não sei se você está compreendendo, mas Deus já está falando conosco nesta noite, que independente da situação, que independente do momento, Deus não me trouxe lá do país do Paraguai, apenas de passeio aqui nesta noite, não, mas Deus me trouxe com uma palavra no coração para dizer para vocês que aqui estão, que vai haver calmaria, que vai haver tranquilidade aonde há guerra, que vai haver paz aonde há tribulação. Eu não sei da forma que você adentrou esse culto nesta noite, mas o Senhor já toma a minha vida para liberar uma palavra para o teu coração. Se existe um momento difícil, se existe uma situação ao contrário, saiba de uma coisa, que o Senhor, ele se coloca de pé ao meu e ao seu favor, mesmo que nós não estejamos entendendo como os discípulos não estavam, mas Jesus, ele vai mostrar o poder a qual tão somente ele exerce através da vida dele para com as nossas vidas. O segredo é poder confiar. Alguns, a Bíblia diz, que confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, eu e vocês, fazemos menção no nome do Deus da nossa salvação. Então existe um Deus no céu, sentado no alto e sublime trono, que a Bíblia diz que quando ele se assenta no trono, a terra é tapete da planta dos vossos pés. A Bíblia diz que ele pega todas as águas do planeta Terra na concha da sua mão. A Bíblia diz que ele chama estrela pelo teu nome e sabe a quantidade de estrela que tem no meio de 5 bilhões de galáxias. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele pega os montes da terra e pesa na ponta do dedo, como oríveres pesa o ouro na balança. Ei, pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu quero tão somente mostrar para você que aqui está nesta noite, que esse problema que você está passando, que esse momento que você está enfrentando, não é maior do que o seu Deus. O teu Deus é tão
grande que Naum vai dizer que ele não tem o certo por errado, o culpado por inocente, mas ele faz caminho em meio à tormenta e à tempestade, e as nuvens do céu são poeira da planta do pé dele. Isso é para mostrar para mim e para você o tamanho da grandeza do nosso Deus. Isso é para mostrar para mim e para você nesta noite que aquilo que nós devemos fazer é confiar, descansar e entregar. Como o salmista Davi fala no Salmo 37, confia no Senhor, entrega tudo e descansa, porque, meu irmão, só entrega quem confia e só descansa em Deus quem entrega. Por isso que o segredo de tudo para mim e para a tua vida, pelos crescimentos das tempestades da vida, ele vai vir quando nós confiarmos em Deus. Aqui Jesus, ele está dando a maior demonstração para os discípulos que a confiança é tudo, pois quando o vento e o mar se acalma, Jesus olha para os discípulos e chama eles de homens de pouca fé. Eu vou tomar uma água enquanto você não dá glória com essa palavra. Mas escute, mesmo eles ouvindo isso, mesmo eles tendo essa experiência de perto com Jesus, a Bíblia diz que dentro de um nível de psicologia de Jesus, para nos trazer crescimento para a nossa vida pessoal, espiritual, emocional, ele vai permitir e vai inserir novamente os discípulos em outra tempestade. E olha isso. E detalhe. E quando eles acordam Jesus, eu acho tão interessante que Jesus, ele repreende a tempestade. Eles dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha a pergunta que eles se fazem, porque essa pergunta me confronta. Eu não sei se confronta você, mas a mim me confronta. Porque, meu irmão, como quem anda com ele, como quem come com ele sentado nas mesas, como quem está diariamente com ele, agora está se perguntando: quem é ele? Porque nós temos dificuldade de reconhecer Jesus no meio das nossas tempestades. E aí eles estão perguntando: quem é esse que até vento e tempestade obedece? E o problema é nós vivermos algo que Jesus fez em nós e nós não reconhecer Jesus. Que é um texto bíblico, João capítulo 5, versículo de número 13. Vai contar a história do paralítico que está do lado do tanque de Betesda. A Bíblia diz que quando ele encontra com os judeus perguntam: quem te curou? E aí o texto vai dizer: e o que fora curado não sabia quem ele era. A pergunta aqui de novo que me confronta com o texto é: como eu não sei quem ele é depois daquilo que ele fez em mim? Meu irmão, se ele me curou, se ele operou um milagre ao meu favor, a favor da minha vida, da minha casa, da minha família, como eu vou dizer que eu não sei quem ele é? Mas eu consigo compreender essa situação, sabe como? Porque existem muitas pessoas que buscam Jesus por aquilo que ele tem para oferecer e não pela essência dele, quem ele é. E o perigo mora aí, é eu buscar ele só por aquilo que ele oferece e não por quem ele é. Porque, meu irmão, o que ele oferece? Milagre. Ele ainda faz milagre. Passa céu, passa terra, mas a palavra dele não vai passar. Ela se mantém até hoje. Ainda Jesus opera milagre em nosso meio. Só que qual é a pedagogia do milagre? Milagre atrai. Então, se o milagre atrai, isso nós podemos chamar de atração pelo milagre na igreja. Porque aqui na igreja do Evangelho Quadrangular do São Jorge, se Jesus começar a levantar paralítico, da vista cego, e Jesus começar a fazer milagres extraordinários, a igreja vai ficar muito pequena. Por quê? A atração do milagre vai vir muito doente, muito enfermo, porque tem muita gente doente, tem muita gente enferma na cidade.
E eles vão querer o quê? Milagre. Mas não vão querer a fonte do milagre. Eles querem apenas aquilo que ele tem para oferecer. Mas tem gente que busca ele por aquilo quem ele é. E a verdadeira essência do evangelho não é o buscar a Jesus por aquilo que ele me oferece, mas é buscar Jesus por aquilo que tão somente ele tem de melhor para a minha vida. E o que ele tem de melhor para a nossa vida, pastor? É milagre? Não, é salvação. Lembra do diálogo lá no livro de Lucas, capítulo 10? Jesus olhou para os discípulos depois de chegar feliz e falou: olha, Senhor, no teu nome expulsamos demônio, no teu nome nós vimos coisas extraordinárias, vimos paralítico andar. Aí Jesus viu que tão somente a motivação da alegria estava errada. A alegria estava certa, mas a motivação estava errada. Jesus olhou para eles e vai consertar a motivação. Ainda mesmo consertando a motivação, Jesus vai permanecer a alegria. Por quê? Porque Jesus vai olhar para eles e falar assim: não fiquem alegres por saber que demônios se sujeitam a vocês, mas se alegrem em saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Então a verdadeira motivação para nós nessa noite, nesse ano, é saber que nós estamos entrando o ano e o nosso nome está escrito no livro da vida, independente da situação, independente do momento, porque o mais importante, mesmo sofrendo aqui, mesmo chorando aqui, o Senhor já nos deixou tão somente uma palavra lá no final do livro em Apocalipse: ei, tudo isso vai passar, mas haverá um novo céu, uma nova terra, onde lá não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dente, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não sei quem está tão somente esperando Jesus juntamente comigo nesta noite por aquilo que ele tem de melhor para me oferecer, que é a salvação através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Pode aplaudir, porque o nosso Jesus, ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia! Oh, meu irmão, palavra de Deus. Mas eu fico constrangido com esse texto, pois que adianta eu andar com ele se eu não sei a capacidade que ele tem de acalmar as minhas tempestades? Sabe por que esse texto me constrange quando eu vejo os discípulos olhando para si, se perguntando: quem é ele? Porque, meu irmão, do que adianta andar com ele, viver com ele, e não saber a capacidade que ele tem de acalmar as nossas tempestades? Ei, uma coisa eu digo para você: todo bom crescimento saudável, ele vem por uma entrega que nós fazemos nas mãos do Senhor Jesus. Ele vem então somente pela dedicação através da palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus, ela traz crescimento para a vida daquele que se entrega a ela, daquele que se dedica a ela. A palavra do Jesus Cristo, ela é poderosa para nos dar um crescimento além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Às vezes ficamos preocupados com as situações da vida, até mesmo ansiosos, como um dia Jesus olhou para os seus discípulos e tão somente questionou eles com uma pergunta, dizendo: por que vocês estão preocupados com o que há vez de comer, beber e vestir? Perceba que Jesus, ele vai diagnosticar a preocupação na vida dos discípulos, que são tão somente coisas terrenais. Jesus vai olhar e vai dizer: olha, eu percebo que a preocupação de vocês é comida, bebida e vestimenta, é coisa de baixo. Ei, vocês não devem estar preocupados com isso. Não, Senhor, não. Olhe para as aves do céu, não juntem celeiro, mas o Pai cuida de cada uma delas. Olhe para o lírio do campo, se vestiu melhor do que Salomão em toda a sua glória. Sabe que vocês devem estar preocupados? O que, Senhor? Vocês devem estar preocupados em buscar o reino de Deus, a sua justiça, porque todas as demais coisas que trazem preocupações para vocês, o Senhor Jesus está dizendo: eu vos acrescentarei. Então eu volto na palavra. O Senhor sabe do que nós precisamos antes de abrir a boca para pedir alguma coisa. Então, se Ele sabe, a Bíblia diz
diz que Ele vai acrescentar além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Por isso que Tiago, no capítulo 4, ele vai dizer: olha, vocês pedem e acabam pedindo mal, porque vocês pedem para gastar no vosso próprio prazer. Então qual é a receita do bolo? De que jeito eu faço? Ei, somente entrega, confia e descansa no Senhor. Por quê? Porque se o dia de amanhã pertence a Deus, Ele já está no seu amanhã. Não se preocupe com a conta, pode deixar a ansiedade de lado, porque o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, Ele não tem coisa pequena para ninguém. Ele só quer que você se prepare hoje para viver o amanhã. Se prepare como? Adore hoje, busque pela palavra hoje, porque quando você chegar no amanhã, você vai chegar preparado. Como purificará o jovem os seus caminhos? Sabe como? Observando a tua palavra. Então somente o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Por quê? Porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para a minha vida. Ele vela para cumprir a sua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que pedir será feito, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E também o salmista diz: jovens, eu vos escrevi. Por quê? Porque vós sois forte e a palavra do Senhor está em vós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Passa céu, passa terra, mas estas palavras não passarão. Sabe por quê? Porque vós estáis limpos pela palavra de Deus. Ei, Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Então aquele que entrar por mim sairá e encontrará pastagem, alimento, crescimento para a tua vida. Então nesta noite existe aqui uma atmosfera espiritual que está tão somente nos cobrindo nesta noite, dizendo: existe algo sendo manifestado em nosso meio, porque eu entendo sobre a psicologia de Jesus para poder trabalhar na minha e na sua vida, para nós entendermos as tempestades que geram crescimento. Pastor, está doendo, fica tranquilo. Pastor, está difícil, fica tranquilo. Porque a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo São Paulo vai escrever à igreja de Roma: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pastor, que vontade é essa? Que é boa, perfeita e agradável, e eu vivendo a minha tempestade. Oh, meu irmão, o apóstolo Paulo também vai escrever na sua carta aos Coríntios, dizendo assim: não veio sobre vós, ou não sobreveio sobre vós, tentação humana, mas fiel é Deus, que não deixará você ser tentado ou provado além daquilo que você possa suportar. Então o que Paulo está dizendo é: toda provação e toda tentação que chega através de algum momento para a nossa vida é diante daquilo que Deus permite. Então Deus não coloca um fardo nas nossas costas que nós não podemos carregar. E quem está dizendo isso não sou eu, é o apóstolo Paulo, pela tua palavra. Então aí eu me pergunto de novo: como pode então tempestade gerar crescimento, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Aí eu volto para o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5. Paulo vai dizer que eu me alegro nas atribulações. Aí quem que pode se alegrar em tribulação? Sabe quem? Quem tem maturidade espiritual, quem conhece o Deus que serve e quem sabe tão somente enfrentar ventos e tempestades. Olha isso. Paulo vai dizer assim: eu me alegro em tribulação. Ele vai explicar por quê. Porque a tribulação gera o quê? Paciência na vida de quem não tem, experiência com Deus na vida daquele que nunca teve, e esperança para um dia de amanhã. Então, meu irmão, minha irmã, você quer crescimento? Fica tranquilo, porque quando chegar provação, tribulação, vento e tempestade, pastor, está profetizando prova? Não, todo mundo, lá no início da introdução eu disse isso para você, todo mundo ao decorrer do ano vai passar por isso. Eu podia chegar aqui para você nesta noite e dizer: olha, só vai ter vitória. Não, vai ter vento, vai ter tempestade, mas tudo isso vem pela permissão de Deus, para com um propósito muito maior do que vento e tempestade. Qual é? Gerar crescimento, gerar maturidade. E qual é o crescimento e maturidade? Esperança.
aleluia, paciência e experiência com Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, por isso que eu volto no texto e digo para vocês nesta noite: aquilo que para você é dor, aquilo que para você é lágrima, aquilo que para você é sofrimento, para Deus é ferramenta de trabalho. Está doendo, Deus? Fica tranquilo que eu estou trabalhando no meio de tudo isso, eu estou fazendo alguém melhor. Você pode entrar sentindo dores, você pode entrar com a cabeça baixa, porque ninguém quer passar por provas e tribulações, mas quando você sair, você vai sair de cabeça erguida, dizendo: valeu a pena passar por tudo isso, valeu a pena a lágrima, valeu a pena o sofrimento, valeu a pena. E eu vou dizer mais: vai valer a pena. Fica tranquilo, fica tranquila, porque Deus está fazendo alguém maior, Deus está fazendo alguém melhor do que o momento que você está tão somente enfrentando. Não, o momento que você está enfrentando, ele não fala sobre você, ele não revela quem você é, porque quem vai revelar você é aquilo que está dentro de você após aquilo que você passar, porque a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, essa vontade, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tem alguém aqui que ama a Deus, pode ter certeza que tudo que você está vivendo está cooperando para um amanhã muito melhor na sua vida. Oh, Espírito Santo! E o texto, ele diz que Jesus, ele vem andando por cima das águas. E agora, olha que interessante isso. Eles vão enfrentar a sua segunda tempestade. Eles enfrentaram a primeira. Jesus estava no barco. E Jesus teve que acalmar o vento e a tempestade, ok? Agora vem a segunda. Olha isso. Jesus olha para eles, entra no barco, atravessa para Betsaida. Eu vou no monte orar. Eu vou despedir a multidão. Depois que eu despedir a multidão, eu vou subir no monte orar. Aí quando eles entram no barco, vem um novo vento, uma nova tempestade se forma. Eles pegam o remo, começam a remar e eles ficam cansados ao extremo. Algumas traduções dizem que eles estavam fatigados. E olha que interessante isso. Jesus tem que vir ao encontro deles, andando sobre as águas. Só que agora, quando eles vê aquela figura andando sobre as águas, a Bíblia diz, não sou eu, que eles deram grandes gritos e acharam que era um fantasma. Permita-me te dizer, todos nós passamos por vento e tempestade. E detalhe, as tempestades, muitas das vezes, faz com que nós perdamos a capacidade de reconhecer Jesus no nosso vento. Só que tem um porém, mais uma vez, eles não reconhecem Jesus no meio do vento e da tempestade. Quem sabe, Jesus não está, segundo um ensinamento, permitindo eles passar por aquilo novamente, para que aquilo gerasse um crescimento. Só que Jesus percebeu que eles não conseguiram tão somente gerar crescimento na segunda tempestade, pois ele tem que vir ao socorro deles. E agora, a Bíblia vai dizer que Jesus andando por cima das águas, eles não reconhecem a Jesus, ao ponto de Jesus olhar de longe e dizer para eles assim: sou eu, não temais. Meus irmãos, eu acho tão lindo a Bíblia. Percebo que os discípulos estão passando por um novo vento, por uma nova tempestade, e detalhe, está afetando não só o exterior, mas também o interior. E olha aqui, juntamente comigo, a psicologia segundo Jesus. Ele olha para eles e começa a dizer: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Primeiro, só pede bom ânimo para quem está desanimado. Ele só se apresenta, sou eu, para quem não o reconhece. Ele só vai dizer, não temais, quando ele vai diagnosticar a presença do medo na nossa vida. Então ele vai dizer assim, tenha bom ânimo, desanima não.
Ele só vai dizer assim, sou eu, para quem não está reconhecendo ele. Ele só vai dizer assim, não tenha medo, quando ele vai conseguir diagnosticar a presença do medo na vida deles. Primeiro, Jesus, ele vai trabalhar do lado de dentro. E como isso se dá? Ele diz, tenha bom... Meu irmão, antes dele acalmar a tempestade, ele vai tratar do desânimo e não do medo. Escute, Jesus podia chegar, acalmar a tempestade como ele fez, sim ou não? Sim. Se ele fez uma vez, ele poderia fazer outra. Só que aqui entra a psicologia segundo Jesus, ensinamento que gera crescimento. Aí Jesus ele vai tratar primeiro do desânimo, porque o desânimo está sendo gerado por aquilo que está dentro. Porque o medo, ele é gerado por aquilo que está fora, tempestade. Jesus, se ele acalma a tempestade, ele termina com medo. Só que eu prefiro ter do meu lado pessoas animadas e com medo, do que pessoas com medo ou sem medo e desanimada. Porque lidar com gente desanimada não é fácil. Por isso que Jesus ele vai trabalhar primeiramente no desânimo. Meu irmão, lembra quando Josué perdeu a presença do Moisés? Morreu o maior líder de Israel. Josué ficou com medo. Josué ficou desanimado de guiar aquele povo. Deus olhou para o Josué, falou assim, Josué, tenha bom ânimo. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei com... Então Deus já vai ensinar para nós que primeiro o desânimo tem que ser tratado. No lugar do desânimo tem que vir ânimo, porque pessoas animadas, meu irmão, a igreja vai ter pessoas tão somente dispostas a fazer a obra junto com todos que estão na frente do trabalho. Ei, pessoas que têm bom ânimo, vai ser tão somente uma igreja que vai estar avançando, ganhando alma, trabalhando e auxiliando no trabalho do reino. Agora, pessoas desanimadas, vai gerar uma igreja tão somente parada. Por isso que Jesus ele vai trabalhar primeiramente no desânimo daqueles homens. E ele vai dizer assim, tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus ele quer primeiro resolver os problemas de dentro, para depois resolver os problemas que estão do lado de fora. Eu estou sentindo ele aqui nesta noite. O medo, ele é causado pela tempestade que está fora. Jesus, ele vai olhar na minha face e ele vai dizer, não resolvi nada ainda na sua vida, eu não resolvi nada ainda daquilo que você estava pedindo, e não tem problema que ele não respondeu a nossa oração, não tem problema que ele não resolveu os nossos problemas, mas ele ainda continua sendo Deus. Não é porque ele não respondeu a minha oração que ele deixou de ser Deus, ele só não respondeu aquilo que eu pedi para ele, mas ele ainda tem o controle de tudo na palma da sua mão. Ele ainda é o Deus que está sentado no alto e sublime trono, com o controle de tudo na palma da sua mão. O que ele está dizendo? Eu não resolvi o que você pediu, mas tenha bom ânimo. Eu não entrei na tua história da forma que você queria, mas tenha bom ânimo. Eu não abri a porta que você estava pedindo, mas tenha bom ânimo. Não deixe com que a situação adversa venha parar o teu chamado, venha parar, interromper aquilo que eu tenho de maior para a tua vida. Então qual é o segredo? Tenha bom ânimo, continue avançando em 2025, continue crescendo em 2025, deixe com que as tempestades da vida gere maturidade, gere crescimento na sua vida, meu irmão. Será que você pode adorar Jesus junto comigo nesta noite? Aleluia! Aleluia! E eu já vou encerrar, mas é lícito, é necessário que eu fale isso para vocês nesta noite. A primeira tempestade, ela foi repreendida, lembra? Jesus vem e repreende, acalma-te, cessa.
Eu só repreendo aquilo que se levanta contra a minha autorização. Se a minha filha é pequena, ela pega um copo sem a minha autorização, a minha posição é repreender ela tão somente daquilo que ela fez. Então eu aprendo com Jesus que a primeira tempestade tinha que ser repreendida. A segunda tempestade, o vento, não foi repreendido. Então, se o vento não foi repreendido, ele foi autorizado por Jesus. Deixa eu contar um segredo. Existem ventos que são autorizados por Jesus na nossa vida. Perceba que Jesus, em nenhuma parte do texto, ele repreende o vento. A Bíblia, nós encerramos lendo que quando eles entram no barco, o vento cessa, o mar se acalma. Porque toda boa e grande obra de Deus nunca começa do lado de fora, sempre para o lado de dentro. Então, esse vento não era para ser repreendido. Esse vento era para ser aproveitado. E como? Se você olhar para os barcos daquela época, eles tinham remos, mas também tinham velas. Aquele vento que foi tão somente assoprando no barco dos discípulos, simples. Se tem alguém que tem maturidade espiritual, ele ia se lembrar: opa, está tendo um vento, Jesus está no monte orando. Quem sabe esse vento não é para ser aproveitado? Abre as velas e deixa o vento nos levar na onde o Senhor tão somente prometeu que nós deveríamos ir. Porque vento que vem pela autorização de Deus é para nos levar tão somente no destino que Ele quer que a gente esteja. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma experiência que eu vivi. Eu estava pregando em Porto Alegre em um congresso, e quando eu estava embarcando tão somente de volta para a minha cidade, eu fui no aeroporto Salgado Filho, estava sentado no saguão, já tinha feito check-in das bagagens, e estava no saguão, e lá no aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, ele tem uma parede de vidro e você consegue enxergar a pista de pouso e decolagem. E quando eu estava olhando para a pista de pouso e decolagem, eu via que a pista ela vinha assim, e tinha como uma entrada que fazia um T, e bem na esquina tinha uma biruta, aquela sacolinha assim que dá a direção do vento, e ali eu percebi que as aeronaves pousavam, vinha, taxiava, entrava ali, e quando o piloto ia tão somente decolar novamente, ele parava bem ali, ele olhava para onde a biruta estava apontando, e ele sempre decolava contra o vento, nunca a favor do vento. Por quê? Porque o vento ele dá aerodinâmica na aeronave. Quando o vento bate contra a aeronave, ele joga a aeronave para... Pegou? Esse vento que vai soprar na sua vida esse ano, não é para te parar, é para te lançar mais. Oh, Espírito Santo de Deus. Então pega essa mensagem do céu para a tua vida, meu irmão. Se vir vento, abra a vela. Saiba que Deus está dizendo: eu estou dando propulsão para você voar mais alto em 2025. Eu estou dando aerodinâmica para a sua aeronave sair de voos baixos e começar a voar mais alto na minha presença. Sabe por quê? Porque marinheiro bom não se faz em mar calmo, marinheiro bom se faz em mar revolto. Quando houver a bonança, fica preocupado, porque mar tranquilo nunca vai fazer marinheiro bom, mas as tempestades da vida que nós enfrentamos, elas nos preparam para viver a excelência de Deus na face desta terra. Então, meu irmão, minha irmã, que aqui me ouve nesta noite, alegre o teu coração, coloque um sorriso no rosto, independente do momento e da situação. Por quê, pastor? Porque esse ano é ano de crescimento para a tua casa, é ano de crescimento para a tua vida, é ano de crescimento e amadurecimento para a tua vida espiritual, porque é isso que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, amém? Que Deus assim vos abençoe poderosamente. Eu vou entregar o microfone para o pastor Marcos, mas eu quero só fazer um pedido com a autorização do pastor da igreja. Eu tenho umas balinhas de coco, daquela bala gelada, que derrete na boca. É uma benção, irmão. Pensa numa coisa boa. E elas me ajudam a pagar a despesa minha de viagem, tanto para vir para Piracicaba, quanto para voltar para o Paraguai. Por que eu venho para Piracicaba? Quem não me conhece, eu sou natural de Piracicaba. Eu tenho a minha mãe em Piracicaba,
E a gente aprendeu, né, que honra se dá enquanto tem vida. Então, pelo menos uma vez no ano, mesmo estando no campo missionário, eu venho dar um abraço, um beijo na minha mãe, enquanto ela tem vida. Pois eu acredito que um filho tem que fazer isso. E aí, a nossa despesa é grande, mas essa balinha de coco tem nos abençoado. Só tem 55 pacotinhos de bala ali. Quanto que é, pastor? Uma é 7, 3 é 20. Eu tenho o Pix, tenho a maquininha de cartão e todos vamos sair abençoados. Muito obrigado, que Deus assim siga abençoando poderosamente a sua vida. Pastor Marcos, é com o senhor.